essa igreja aqui de Antioquia, ela teria como partir para fazer missões se os líderes não tivessem mente aberta? Como era que eles iam enviar para outras, para Derbe, para Listra, para Icônio, só lugar velho de gentil, pecaminoso? Primeiro Deus tinha que tratar com quem? Com os líderes. Eita, meus irmãos. Líder atrasado é a pior coisa para o progresso da obra. Vocês entenderam agora? Líder atrasado. A ênfase aqui é aqui, ó, a igreja de Antioquia como modelo. Mas o modelo é que a liderança dessa igreja vai mudar. E aí vai ser substituído. Quem vai fazer missões lá fora não é Pedro. Quem é que vai fazer? É Paulo. E ele não vai usar mais a partir de agora o nome de Saulo. Hein? Ele vai usar o nome de quê? Que era o nome o quê? Latino. Era um nome que não era judeu, era um nome latino, ou seja, gentil, para se identificar com aquelas pessoas. Olha como é linda a Bíblia. O Senhor vai mudar primeiro a liderança. Não começa com membro, porque se começar com membro dá problema. Deus tem que tratar primeiro com quem? Com a liderança. Mudar a mente do líder. Olha, isso aqui é tão lindo, irmãos, que quando o movimento acontece, grande, Jesus curando, Jesus, se Barnabé fosse um cara que a mente não fosse aberta, ele ia chegar lá e ver, dizer, não, isso aqui não é de Deus não. Mas a Bíblia diz que quando ele veio, ele disse, a mão de Deus está nesse, é ação divina. Aí a Bíblia diz que ele deu graças e fortalecia os irmãos a permanecerem na fé. Agora vem aqui, olha, a ação divina, a boa mão de Deus operando. Agora veja bem, o que é uma mente aberta? Olha aqui. Aí quando ele viu que a cidade estava sendo impactada, e era uma cidade muito culta, era uma cidade muito intelectual, era uma cidade que era de diversas culturas, diversas etnias, ele disse assim, tem um homem que se eu trouxer ele para cá, eita. Não foi? Que eles chamam cosmopolita, né? Eles disseram assim, aí Barnabé, olha a mente de Barnabé. Barnabé entendeu que o Paulo, e quem era o cabeça, se você pegar, nós vamos já chegar lá, se você pegar Atos 13, quem encabeça tudo é Barnabé. O homem mais espiritual, o homem mais humano, o homem mais agradável, o homem mais de mente aberta, quem era? Era Barnabé. Aí Barnabé, quando vê com tanta cultura, ele diz, Paulo é formado em tudo. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo tem cultura latina, Paulo tem cultura judaica, Paulo tem tudo. O homem para estar aqui na igreja de Antioquia, quem é? Aí ele vai chamar Paulo e Paulo fica mais o Barnabé. Quanto tempo? 1 ano, pastor Adalberto. Ele fica 1 ano. Olha, preste bem atenção que eu vou mostrar aqui agora o que é mente aberta. O Paulo se sentiu orgulhoso de ser convidado por quem? Por Barnabé. Hoje tem líder que não quer ter liderança, comparte, só ele manda. Ele chuta lá do meio do campo, vai a parar lá no gol, ele bate o escanteio, ele corre sozinho, ele quer ser o gandula, ele quer ser o, como é, que eu não entendo de jogo, mas é como é, que é quem está no meio? Quem? Hein? É o zagueiro, e aí quem corre nas laterais é o quê? O que fica no centro? Que fica, lateral, atacante, não é assim? Tem pastor que quer ser o lateral, quer ser o atacante, quer ser o goleiro, quer ser o gandula, não é assim? Eu conheço deles aí, que faz a oração no início do culto, canta os 3 hinos da harpa, faz a leitura, prega o culto todinho, dá a ceia e ninguém fala, tira a oferta e ninguém fala nada, e ninguém faz nada. Outra coisa, outro pior erro, às vezes eu digo assim, pastor Luiz, é um exemplo aqui, pastor Luiz, pastor Adalberto, eles são pastores de grande igreja. Aí eu chego assim, olha, você tem um talento, participa da minha visão, eu quero você na minha visão. Tem pastor hoje que acha que isso é menosprezar. Não é verdade? Já pensou se eu estou aqui no Brasil, aí na época que ele já partiu para a glória, já pensou em receber um telefone do pastor Billy Graham, pastor Zé, eu quero que o senhor faça parte da minha? Já pensou o pastor Wellington, ele está lá em São Paulo, aí ele diz assim, pastor Zé, o senhor está no Maranhão, eu quero que o senhor venha fazer parte aqui da minha visão. É uma honra ou não é? É uma honra. Agora, tem pastor que quando a gente convida ele diz, eu vou deixar de ser... Tem um ditadozinho.
cacique para ser índio. Eu vou deixar de ser cabeça de piaba para ser rabo de baleia. Quem diz isso, olhe para cá. Primeiro, um pastor que diz isso, um homem que diz isso, é porque ele não sabe a natureza do reino de Deus. Aquele livro, Pastor Século XXI, ele diz que tem homens que têm uma visão tão nobre, que se você fizer parte dela, você vai ser honrado por ela. Não é assim? Às vezes Deus tem um projeto para a minha vida, mas Ele quer que eu engavete aquele projeto e eu faça parte com alguém. Agora, Paulo foi buscar Barnabé. Por quê? Primeiro, Barnabé treinou Paulo. Quem foi que deu apoio para Paulo? Quem foi que instruiu Paulo? Aí Paulo, ele sabia. Aquela petulância, aquela arrogância de Paulo acabou. Porque olha para cá, você serviu uma pessoa querendo ser maior do que ela, querendo ser mais importante, querendo mostrar que é o bambambam. Porque tem gente que é assim. Tem obreiro que ele fez um cursozinho de teologia, aí o pastor viu o talento nele. É o Barnabé, é o filho da consolação, é o que ajuda. Aí ele, é só um exemplo. Aí ele vê esse aqui, esse meninozinho prega bem. Eu não tô tendo mais esse vigor todo, eu vou botar ele. Aí esse meninozinho que fez uma teologiazinha, aí a teologia dele já passa a ser do capeta. Porque ele já quer usar ela para quê? Para estar atraindo os membros. Não é assim? Ele já vai estar usando ela para querer ser maior do que aquele que convidou, e a igreja cai na jogada dele. Aí quando ele vai visitar uma irmã, ele diz, irmã, eu sou o seguinte, eu não posso fazer muita coisa, porque o pastor que me convidou, ele está aí, mas já está velho, cansado, porque se fosse tu, diabo, porque tu já é o diabo, porque só quem gosta de tomar lugar dos outros, quem é? É o Satanás. Como é que essa pessoa, é só um exemplo, como é que ele não honra uma pessoa que ele convidou, tirou do zero, tirou do nada, aí chama, e aquela pessoa, não é assim? Ô meu pastor, eu queria a sua bênção agora, porque o senhor, não é nem para tu fazer isso, é para tu esperar ele dizer, meu filho, agora eu vejo que chegou a hora de você tomar voo, né? Você já tem capacidade, o que você já fez comigo, já é o suficiente, eu vejo talento em você, siga, mas nunca use esse trabalho para o mal, ok? Então, aí, veja que Paulo, ele vai ter uma liderança com Barnabé como? E durante um ano, irmãos, os dois. Aí você vai ter uma brigazinha de Paulo e Barnabé, mas a briga não foi por causa deles dois, foi por causa de quem? Que eu não vou entrar aqui no detalhe. Por causa de outra pessoa. Às vezes tem pessoas que atrapalham a gente. Eu já vi, atrapalha. Eu já vi pregador dizendo assim, o que é teu é teu. Ninguém toma, não toma não, irmão, mas um atrapalhador dá dor de cabeça para a gente. Porque Davi, o que era dele, mas o filho dele botou a cabeça de Davi para doer. Botou ele para fugir do reinado, não foi assim? Davi ficou sem nada. E aí quando Davi foi passando, era todo mundo esculhambando Davi. Quando ele voltou para casa, nunca mais teve a paz verdadeira que era para ter. Então tem coisas assim. Alguém diz, a espada do Senhor. Mas a pior coisa é trabalhar com gente tentando atrapalhar a gente. É negócio sério. Porque Deus vai trabalhando, Deus vai tirando, mas vai tendo muito desgaste na vida da gente. É coisa ruim. Eles passam quanto tempo lá? 1 ano. Fazendo o quê? Ensinando. Olha aqui, eu coloquei didascalia, olha aqui, ó. Didascalói. Vamos lá? Didascalói. Ele passa um tempo em si. Quanto tempo? 1 ano. Foi 1 ano de discipulado. Depois de 1 ano de discipulado, porque tem gente que diz assim, olha, essa palavra chamados cristãos foram os pagãos que disseram e era em tom pejorativo. Mas eu li um teólogo que disse que quando eles chamaram de cristãos, é porque a partir daquele momento que Paulo passou 1 ano ensinando, eles viram na vida daqueles crentes de Antioquia uma atitude de fé, uma atitude de mudança, e aquilo que era apenas um título, porque a palavra Cristo, dela vem a palavra cristão, mas a palavra Cristo não é um nome, era um título, que é o Messias. Passou então agora a ser um nome. Aí eles passaram a ser chamados de como? Cristãos. Mas antigamente o título mais preferido era discípulo, o título mais preferido era santos, o título mais preferido era irmãos. Não tinha esse negócio não, canela de fogo, canela do reteté, boca de concreto, o que mais que eles dizem aí? Canela de Jeová, labareda não sei de quê, né? Lá vem o labareda, não tinha nada disso. Os títulos era irmão, o título era os santos, a igreja de Cristo
E o preferido deles era os santos. É por isso que quando você pega a carta de Paulo, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão... Você pode observar que todas as cartas, quando Paulo prefacia, ele diz aos santos. Não é assim? Ele nunca escreveu aos canela de fogo. Não tem isso aí não. Isso é o pessoal que inventa essas questões só para tá dizendo que é mais crente do que os outros. Ok? Então, agora, pastor, e por que o senhor está falando tudo isso para encerrar? Eu estou falando tudo isso aqui porque para se jogar num projeto tão ousado que essa igreja vai, não poderia ser uma igreja menina, não poderia ser uma igreja de neófito, não poderia ser uma igreja de emoção, não poderia ser uma igreja do oba-oba, não poderia ser uma igreja do foba. Para se lançar num projeto tão ousado, invadir as partes do mundo daquela época, só se fosse uma igreja bem estruturada. Mas ela, para entrar nesse projeto, tinha que ter mudança de mente, tinha que ter mudança de estrutura. Aí, nós não vamos ler porque o tempo já foi. Entre o que o irmão César diz, quando você vai para Atos 13, olha como é que começa. Depois de um ano, depois de vários anos de instrução, na igreja de Antioquia, havia quê? Doutores. Sabe o que Marshall diz? Marshall diz que essa igreja que vai se dedicar à missão, ela tinha oração, ela tinha jejum, ela tinha homens qualificados, ela tinha homens que dariam estrutura para uma igreja balizada. Olhe para cá, igreja estruturada não é igreja feita por pastor cabeça oca. Igreja estruturada não é feita por pastor que não sabe nada da Bíblia. Igreja estruturada é uma igreja que não vai pela emoção e nem pela foba. Na igreja de Antioquia havia o quê? Havia profetas e doutores. Qual é a primeira coisa aqui? Mudança de mente. Agora, tanto doutor como profeta coabitavam, não tinha barreira racial. Aí se você pegar o nome, quem encabeça a lista é Barnabé. Aí depois vai quem? Simão, que aí alguns tentam dizer que era o que carregou a cruz, Lúcio, mas não tem prova. Lúcio, que alguém disse que poderia ser o autor do evangelho. Manaém. Lucas, que também não é. Aí Manaém, que era o amigo do não é? Que era o amigo do tetraco, do governador, não é isso? E Saulo. Só bichão. Só fera. A igreja de Antioquia que vai começar a fazer missão não era uma igreja de menino. Aqui não é uma brincadeirinha de menino. Aqui não era uma igreja que vai fazer missões, é coisa séria. Enviar um pastor para o exterior, enviar é cuidar de famílias, não é assim? Enviar um obreiro é uma responsabilidade séria. E é por isso que aí entra o que o irmão César falou. Quando você pega essas duas palavras, profetes, é a preposição que quer dizer antes. E aí a outra palavra, feme, é foz, é luz. Entendeu? O profeta aqui é aquele que, na inspiração de Deus, dá a palavra esclarecedora. O profeta aqui, ele poderia ser usado no aspecto de um imediato para dar uma palavra, mas o profeta aqui era aquele que ia entregar a palavra. Por que está aliado com o mestre? Porque não poderia só ser uma palavra dele, tinha que ser uma palavra orientada pelo mestre, o professor da Bíblia. Aí estão aliados. Então essa igreja que vai fazer missões, irmão, não é uma aventura. Missões não é um projeto de final de semana. Missões não é um cursinho de 3 meses. Missões é um projeto para a vida. E quem vai enviar é uma igreja que tem o quê? Doutores e profetas. Essa é a igreja. Aí entra o que o irmão César diz. Além do lado de serem profetas, serem doutores, aí a Bíblia diz que a igreja está cheia de talentos. Essa igreja aqui, irmão, nunca vi tanto talento como a igreja de Antioquia. Vão tirar 2, vão tirar Paulo e Barnabé, mas é mesmo que nada, porque os que vão ficar lá, era só a nata. Não era assim? Agora tem uma coisa interessante. Eles começam com oração e enviam. Falei. É interessante observar, quando se fala de missões, nós não podemos enviar a um campo missionário qualquer, porque esta igreja, quem foi que ela enviou para o campo missionário? Enviou a nata, ou seja, o próprio Paulo, não era qualquer. Ah, verdade. E a outra coisa, pastor Adalberto, o homem que vai ser enviado já era um homem que tinha trabalhado quanto tempo? Um ano. Não pode ser enviado pessoas que nunca trabalhou na obra, pessoas que não têm amor à igreja local. Não pode ser enviado pessoas que são salientes.
tem que ser enviado àqueles que a igreja comprove o testemunho deles. E aí entrou o que o irmão César diz, orando. Ou seja, queres pessoas qualificadas? Olhe para cá, tem pessoas qualificadas na igreja, não tem? Mas só a qualificação não serve. Aqui estava cheio de homens como? Qualificados. Mas todos foram enviados? Não, porque só o fato de você ser qualificado, às vezes tu pode ter, olha para cá, tu pode fazer o curso para ser pastor, tu pode ter 3 doutorados, mas tu não é qualificado perante Deus. É por isso que Paulo diz, não impõe as mãos precipitada, porque na obra de Deus ele não coloca só quem tem curso, ele coloca quem ele conhece que vai dar certo. É quem ele conhece que está à disposição, é quem ele conhece que está pronto para morrer, é quem ele conhece que está pronto para se deixar usar pelo Espírito. Pronto. Então vamos lá.